Sente que seu ambiente de trabalho está pesado, está ruim, que seu chefe, ele às vezes te humilha ou fala coisas grosseiras para você? Já pensou se ele é narcisista? Quer saber sobre isso? Veja esse vídeo aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Lisiane e este é o canal Nova Era Influência. E nesse canal você vai ouvir dicas, histórias, conteúdos que vão te ajudar não só no seu profissional, como também na sua vida pessoal. Então já vai deixando aquele like, compartilha com as pessoas e se inscreva no canal para que você possa receber novos conteúdos toda vez que nós mandarmos algo aqui para vocês. E hoje é muito interessante. É algo que muitas pessoas nem sabem que vive com uma pessoa narcisista ou tem um chefe narcisista. Porque muitas vezes o narcisista ele pode ser muito bonzinho e sutil, dependendo do grau do narcisista. Então, ficou interessado? Conhece alguém? Já teve momentos que conheceu alguém narcisista? Então fique aqui nesse vídeo inteiro, porque você vai ver os conteúdos de como lidar, de como conviver com pessoas assim e identificá-las. Então fique até o final deste vídeo. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa identificar se essa pessoa é narcisista ou não é, ou seu chefe, ou um parente, ou um amigo, ou uma mãe, um pai. E os narcisistas, eles têm os mesmos perfis. A diferença é que existe narcisistas com um nível, vamos colocar em níveis, né? Mais elevados, que se tornam um pouco mais nítidos de reconhecer, como aqueles mais sutis, que são mais difíceis de reconhecer. Geralmente, um narcisista, ele sempre vai fazer um abuso emocional em você. Eles sempre vão demonstrar que são pessoas bonzinhas, principalmente para aqueles que eles querem manipular. Então, são pessoas que facilmente manipulam você. E uma pessoa que é manipulável, é muito difícil identificá-la, que essa pessoa que está te manipulando é um narcisista. Pode demorar anos, pode conviver com você e você não vai reconhecer. Então é importante você saber o seguinte, uma pessoa, vamos colocar assim, hoje a gente vai falar um pouco mais do chefe, né? Mas pode acreditar que isso não é só um chefe. Se a pessoa é um chefe narcisista, ele é narcisista em casa, ele é narcisista em todos os lugares. Ele pode ter essa predisposição de se tornar narcisista, né? E vai crescendo devido ao meio que ele cresceu, ou ele já nasce com uma personalidade difícil de socializar, né? Essa doença que é o narcisismo, ela precisa ser tratada, né? Com a ajuda de psiquiatras, psicólogos, dependendo do grau. Então fica lembrando disso, né? Mas vamos lá. Primeiro, a coisa que a gente precisa saber, as pessoas narcisistas, elas são extremamente egoístas. Ah, mas eu conheço a fulana que é egoísta. Não basta ser só egoísta para você falar que a pessoa é narcisista. Isso é um ponto que todos têm. Eles são egoístas, eles só olham para si próprio. Eles não conseguem enxergar, por ele ser egoísta, a necessidade alheia. Ele só vê a sua necessidade. Eles têm essa necessidade de cumprir aquilo que eles precisam para eles. Então, eles são extremamente egoístas. São pessoas arrogantes, que você vê que elas não têm nenhum pingo de humildade, sempre elas acham que têm a capacidade maior que os outros, melhor que os outros, então são pessoas extremamente egoístas e arrogantes, então você vai ver isso nelas. Também são pessoas que não têm nem um pouquinho de empatia, elas não conseguem ter empatia por outras pessoas. Elas não sentem a sua dor, elas não sentem a sua necessidade também de crescer. Acha que ela é tão boa, tão incrível, porque elas têm essa ideia delas próprias, que elas são pessoas extraordinárias. Então, que elas não precisam também de conselhos de outras pessoas. Ela vai sempre achar que ela é melhor do que todo mundo. Uma característica interessante e importante saber, que também elas são pessoas invejosas, isso mesmo. São pessoas que sentem inveja do seu crescimento, sentem inveja porque você é mais bonito, ou você tem mais dinheiro, alguma coisa a mais do que ela tem. Ela acha que você não precisa ter aquilo, que você não é merecedora daquilo, mas sim ela própria, porque ela se acha melhor do que todo mundo. Sabe aquele lá, que se acha melhor de todos?
ele vai ser invejoso. Por incrível que pareça, ele tem inveja, e isso é uma característica real nos narcisistas. Também, as pessoas que são narcisistas, elas tendem a facilidade de se irritar muito fácil, porque embora elas estão ali num patamar, né, como chefe, acho que, poxa, ela tá num patamar ali de liderança e tudo mais, então ela deve ser extremamente feliz. Ela não é feliz, o narcisista não é feliz. E ele também, ele tem a característica de prejudicar os outros. Ele auto se prejudica por ser narcisista e prejudica os outros também. Então, uma coisa que você vai ver sempre nos chefes narcisistas é que eles geralmente estão chateados, com raiva, mal-humorados, porque são pessoas que não sabem lidar com o emocional. Eles têm um emocional assim de um adolescente. Quando vem um problema, eles não sabem lidar muito bem, então se irritam muito fácil com aquilo, porque eles não têm resiliência emocional para lidar com as coisas, porque eles não sabem lidar com a crítica. Então essas são algumas características, tem outras características, são pessoas instáveis, que sempre, às vezes estão se mudando, às vezes não tem foco em uma coisa, mas também elas são pessoas extremamente... Por que a gente coloca num cargo de chefia um narcisista? Ah, ele é narcisista. Porque é difícil de reconhecer, porque essas pessoas, elas são extremamente capazes. Então, o seu chefe está lá porque ele realmente tem a capacidade de estar lá, ele é o cara naquela área. Então, ele foca naquilo que ele é bom, e ele vai ser muito excelente, e por ele ter crescido, então isso vai ainda achar mais que ele se sente mais competente do que os outros, né? Então vamos lá, essas, como eu falei, algumas características. Comenta aí o que vocês acharam até aí dessas características, né? Não precisa dizer quem que vocês lembraram, mas pode comentar, puxa, realmente conheço pessoas assim. E outra agora, vamos lá falar um pouquinho sobre então como lidar com essas pessoas que são narcisistas. Primeiro você precisa saber que um narcisista não sabe receber crítica. Ele não vai conseguir receber crítica, dependendo até do grau, ele pode até ser agressivo com você, com palavras e gestos e tudo mais. Então, você tem que ter isso em mente. É difícil você querer mudar um narcisista, querer dizer para ele que ele está errado, ele não vai aceitar, ele não aceita críticas. Então, é importante então você o quê? Se fortalecer. Se teu chefe, ele é uma pessoa que ele te humilha em público, ele é uma pessoa que ele sempre acha que a culpa é sua do erro, e ele sempre te coloca para baixo e coloca ele lá em cima, coisas assim, você já procurou seu RH, não deu certo, já procurei, o chefe dele não deu certo, então você tem que se fortalecer. Você tem duas escolhas, ou você se fortalece para lidar com o seu ambiente de trabalho hostil, ou você vai voar, procurar outro emprego, porque é difícil mudar um narcisista, é muito difícil. Ele precisa reconhecer, ele precisa querer ajuda, ele precisa querer um tratamento, e é um tratamento longo. Mas se você ainda assim sente a necessidade de falar com ele, fale com seu chefe, tenha uma conversa clara com ele. É interessante pôr limites, né? Porque fala assim, olha, eu não aceito, você fala assim, você tem falado desta maneira, pontua as coisas que te chateou, né? Enfrentá-lo é bom para você, para tua resiliência emocional também é bom. Então você fala, olha, você fez isso, fale claramente do que ele fez, quais são as consequências que isso causou, ele fazendo isso, e mostre ajuda de como que ele pode melhorar com isso. Então você pode fazer essa tentativa de conversar e pode ser que melhore, não vai resolver magicamente, mas vai poder melhorar um pouco até a sua autoestima de você ter enfrentado e ter falado, porque geralmente quem é abusado por um narcisista, essa pessoa ela se sente incapaz, a sua autoestima é diminuída, porque as pessoas que se sentem assim, a autoestima dela é abalada, porque o narcisista, ele tem a característica de colocar a tua autoestima lá embaixo, lá no chão. Ele vai dizer que tu não é nada, que tu não consegue, então você precisa se fortalecer muito, né, com uma resiliência emocional muito boa, e ignorar o fato de ele te criticar, né, é difícil ignorar alguém, ainda mais quando ele faz isso em público, mas se você quer continuar nesse emprego, quer continuar, então você precisa realmente fortalecer o seu emocional. Então essa é a primeira dica, talvez a melhor de todas, te fortaleça, e tenha conversas francas com eles, para que você ponha um limite
nisso, né? É necessário pôr um limite, colocar, olha, isto eu não admito. E saiba falar, te prepare para falar, fale com firmeza e se prepare com uma resiliência para que você consiga falar de forma sem se sentir oprimido ou sem se sentir submisso àquilo, porque é isso que eles fazem. Eles vão colocar a culpa em você. Um narcisista, ele tende a colocar toda a culpa em você e que eles são incríveis e que você não vale nada. Eles vão minando a tua autoestima, eles vão minando tudo aquilo que te coloca para frente, vai colocar para baixo, porque eles precisam ser maiores do que você. É importante procurar ajuda profissional, tanto para você que está passando por isso, porque a ajuda de um profissional vai te deixar com essa resiliência mais forte, como eu te falei. E ofereça ajuda para a pessoa também, falar assim, olha, identifiquei esses pontos, e se você procurar uma ajuda, você vai poder ser um profissional melhor. Você pode falar para ele, né, ou para ela, que com essa ajuda ela vai crescer ainda mais, porque é isso que eles querem crescer, querem se tornar maiores, então fale que podem crescer mais tendo essa ajuda profissional. É muito difícil viver às sombras de um narcisista. Às vezes você teve um relacionamento, às vezes você tem pais que são narcisistas, ou no trabalho. Mas quando você consegue, de fato, reconhecer que você está sofrendo algum tipo de abuso por um narcisista, isso é o primeiro ponto. Que você não se sinta diminuída, não se sinta inferior, porque é isso que eles vão fazer sempre com você. E aí você reconhece que ele é narcisista, você consegue pôr limites, você consegue se fortalecer para que você possa continuar crescendo, para que você não se sinta menor, diminuída por essas pessoas. Enfrente os seus problemas com muito ânimo, com muita força, com muito foco. Eu tenho certeza que você que sofre esse tipo de abuso emocional por um narcisista é uma pessoa incrível, se sinta incrível. Infelizmente, existem milhares de narcisistas por aí. Tanto, às vezes, o seu próprio pai, sua própria mãe. Eles podem ser narcisistas, ou o seu esposo, ou num relacionamento, ou no seu chefe. É possível lidar com eles, desde que você tenha um emocional forte. Acredito nisso. E se você acha necessidade, procure alguém do RH, procure alguém da empresa que você precisa conversar para pôr limites nessa situação. Obrigada, deixa seu like, compartilhe com todas as pessoas.